Salve pessoal, eu sou o João, tô trazendo aqui para vocês mais um vídeo, né, de matemática. E eu quero trazer aqui para vocês uma explicação sobre igualdade, né? Igualdade, certo? Como assim igualdade, João? O que você quer dizer com isso? Quando a gente tem equações, né? A gente tem vários tipos de equações. Equações de primeiro grau, né? Equações de segundo grau. Né? E esses tipos de equações, né? A gente percebe que elas, no lado esquerdo, né? E do lado direito, né? Os membros da equação, primeiro e segundo membro, né? Aqui a gente tem uma igualdade, né? Que é justamente o que eu falei no início do vídeo que eu vou tratar. Muitas pessoas têm dúvidas, né? Sobre o que fazer quando a gente tem, por exemplo, isso daqui, ó. Né? Ou, por exemplo, quando a pessoa não entende quando eu tô fazendo essa equação aqui, por exemplo, ela não entende por que eu faço isso daqui, ó. Eu passo o 5 pro outro lado negativo, né? Aí x vai dar 5 sobre 3, né? No caso, 5 sobre 3, x vai dar. Aí vem aquela pergunta, por quê, né? Por que eu passo, o número tá positivo, eu passo pro outro lado dele negativo? E por que ele tá negativo, eu passo pro outro lado dele positivo? Muitas vezes, os professores da escola, eles ensinam a gente isso de uma forma mecânica, né? Porque eles supõem, né, em primeiro momento, que a gente entende que isso é um princípio. É um princípio matemático. Eu vou chamar aqui desse princípio de equilíbrio, tá? Equilíbrio. Pensemos, por exemplo, em uma balança. Uma balança. Tá meio feinho, mas eu quero que vocês entendam só a ideia. Tá? É importante entender a ideia do conceito. Pois vamos supor, a primeiro momento, né, que aqui eu tenho 5 quilos. Vou escrever direito para ficar bonitinho, para não ficar algo mal feito. Vamos supor que nesse lado eu tenho 5 quilos. Nesse outro lado eu tenho também 5 quilos. Só escrever aqui. Pois aqui a gente tem uma igualdade nessa balança. Ou seja, as duas, né, os dois pratos da balança, eles estão, ó, em mesmo tamanho. A gente está supondo, é claro, né? Suposição. Mas vamos supor que eu tire 1 quilo do lado direito, né? E coloque 4 quilos, né? Tira 1 quilo, 5 menos 1, 4, né? O que vai acontecer com essa balança? Nesse caso, esse prato aqui, ele vai dar uma caidinha, né? Ele vai cair para baixo, a parte mais pesada cai para baixo, né? E a parte mais leve vai ficar mais para cima, porque como 5 kg é mais pesado que 4 kg, então ele vai descer. E vice-versa, a mesma coisa se eu fizer isso no outro lado. Se eu tiver 5 kg no lado direito e
4 quilos no lado esquerdo, aqui já vai ser o processo contrário, né? Em vez de o lado esquerdo cair, o lado direito que vai cair. Por quê? De novo, porque tá mais pesado, certo? Então, o que a gente faz para manter a igualdade? É simples. Deixar os lados iguais. O que significa isso na prática? Significa dizer que tudo que eu mexer em um lado, Só escrever direito aqui. Tudo que eu mexer em um lado, eu tenho que mexer no outro também. Mexo no outro também. Perdão se ficou, é porque eu não consegui escrever aqui na borda porque o celular é pequeno. Em termos práticos, o que significa isso? Vocês podem estar com dúvida, pode estar achando estranho, mas bora para a prática para entender melhor. Eu tenho aqui uma equação desse tipo aqui. Sei lá, vou botar 20 aqui, igual a 20, certo? Pensem na balança. Isso daqui, 3x mais 5, é igual a 20. Só que, como eu falei, tudo que eu tirar em um lado da balança, eu tenho que tirar em outro. No caso de uma equação, eu vou querer deixar o x só. Perdão. Vou querer deixar ele só. Então, o que eu faço? Eu posso tirar 5 de cada lado. Então, vai ficar 3x mais 5, a equação, menos 5 de um lado esquerdo. E do lado direito eu também vou tirar 5. Aí que vem aquela questão de passa 5 para o outro lado negativo. Se está negativo, passa para o outro lado positivo. Vem por causa desse princípio da igualdade. Porque a gente quer eliminar, a gente quer deixar a variável com seu coeficiente só. Então vai ficar assim, ó. Aqui vai zerar, né? Óbvio. Vai ficar 3x igual a 20 menos 5 que dá 15. Portanto, x a gente sabe que vai dar... X vai dar 5. X igual a 5. Pronto. Nesse exemplo, a gente conseguiu entender que uma equação é mais ou menos igual a uma balança. Certo? Então, isso ajuda muito a gente entender e resolver equações na prática, né? Eu vou botar um segundo exemplo pra gente, para vocês entenderem. Vai ficar o seguinte.
x ao quadrado mais 3x mais 5 igual a 2. Nesse caso, como a gente está tratando de uma equação do segundo grau, vocês têm que lembrar e entender que a equação do segundo grau, a gente sempre vai buscar um meio de igualar a zero. Porque quando a gente tem uma função aqui, né? Por exemplo, ax ao quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são qualquer valores reais, qualquer valores em que a gente vai ter exemplos de equação. Por exemplo, nesse caso aqui, o a é 1, o b é 3 e o c é 5. No caso, a gente vai ter que pegar isso aqui e transformar em uma equação do segundo grau, ou seja, igualando a zero. A gente vai ter que encontrar um meio de fazer isso ser zero. Mas só que a gente tem que respeitar a balança, certo? A gente tem que obedecer a esse princípio da igualdade. Por isso que é o princípio, ou seja, uma coisa que nunca muda. Então, bora lá. Eu quero deixar zero. O que eu posso fazer? É muito simples. Aqui tem 2 desse lado. Eu vou tirar 2 daqui. Só que se eu tirar 2 desse lado, o que vai acontecer? Eu vou ter que tirar 2 do lado direito também, do lado esquerdo também. Ou seja, aqui tem 2, né? Vou tirar 2, vai ficar 0. Só que, tirando 2 do lado direito, eu vou ter que também tirar 2 do lado esquerdo. Então vai ficar 5 menos 2. Logo a gente vai ter a equação final. X ao quadrado mais 3x mais 3 igual a 0. Tendo isso aqui, a gente já pode resolver. Tá? X ao quadrado mais 3x mais 3 igual a 0. Perdão, igual a 0. Pois é. Como a gente tem uma equação de segundo grau, a gente resolve por Bhaskara, né, que é o método mais comum. Ou, se alguém daí tiver experiência, né, ou quiser usar soma e produto, pode usar também. Quem não conhecer, é bom dar uma pesquisada para você entender essa outra forma. Se você não entender, pega a Bhaskara mesmo, que é o básico, ó. Delta, b quadrado, 9, né, 3 ao quadrado, menos 4, vezes a é 1, 4 vezes 1, 4, vezes c, 12. Aí nesse caso a gente vai ter um problema, um pequeno problema. O nosso delta vai dar negativo, né? Nosso delta ele vai dar negativo. O que significa o delta negativo ou delta menor que zero, né? Nesse caso, é um caso específico, né? Significa dizer que a gente não tem solução essa equação. Ou raiz, né, no caso. Porque quando a gente está igualando uma função a zero, a gente está buscando encontrar a raiz dela. Então, no caso dessa função do segundo grau, ela não tem raiz. Bora pegar o outro exemplo aqui. Vamos fazer um exemplo melhor. Não, deixa esse aqui mesmo. 3x ao quadrado igual a 27. Né? Como eu já falei, eu quero deixar esse x só. Né? No caso, já tenho só o x e o seu coeficiente sozinho. Então, agora eu vou buscar deixar só o x só. No caso, né? X ao quadrado, no caso. Beleza. Da mesma maneira que a gente fazia essas manipulações em cálculos de adição e subtração, aqui a gente percebe que o 3 está multiplicando o x ao quadrado. Então, se eu estou multiplicando 3 aqui, para eu deixar o x ao quadrado sozinho, eu vou ter que dividir por 3, certo? Então, vai ficar 3x ao quadrado dividido por 3 igual a 27. Só que, para essa igualdade existir, essa divisão que eu fiz desse lado vai ter que ser feita no outro lado também, né? Então, no caso, 3x ao quadrado dividido por 3 vai dar x ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 27 dividido por 3, que vai dar 9. X ao quadrado igual a 9.
para botar aqui, x ao quadrado é igual a 9. A gente quer x, né? Se x ao quadrado é igual a 9, o que a gente pode fazer quando a gente tem no caso, a gente poderia passar o 9 para o outro lado e fazer um Bhaskara, né? Pode ser, só que nesse caso é mais fácil a gente tirar a raiz de ambos os lados. Porque se eu tirar a raiz quadrada de ambos os lados, ó, raiz quadrada de x ao quadrado, tem essa questão aqui que é muito comum, que eu vou explicar depois. Tirando raiz quadrada de ambos os lados, raiz de x ao quadrado é x. Raiz de 9 é 3. Então x vai ser mais ou menos 3. Vou explicar por que esse mais ou menos. Bom, quando a gente tem um produto de um número, né? Um número, por exemplo, 3 vezes 3. Isso aqui vai dar 9. Certo? Só que se eu fizer um produto de dois números negativos, 3 vezes menos 3, vai dar também 9 positivo. Então, por isso que quando a gente tem uma equação do segundo grau, e principalmente nesses casos de equação incompleta, né? Que é, por exemplo, x ao quadrado igual a 9, que é o exemplo que eu estava fazendo, né? Eu posso jogar o 3 aqui, né, no lugar do x, que é a solução, né? Que vai dar 9. Ou também menos 3, que vai dar 9 positivo do mesmo jeito. Certo? Então, a solução daquela equação que a gente estava fazendo, que é 3x ao quadrado, 3x ao quadrado igual a 27, o x ele vai dar mais ou menos 3. Certo? Porque, bora lá. 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Beleza. Agora a gente pega o 3 e multiplica por menos 3 vezes menos 3. Menos 3 vezes menos 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. Ou seja, é verdade. Bom, hoje eu fico por aqui, né? Hoje é isso. Eu tentei explicar de uma forma simples, né? Como é que funciona essa igualdade, esse princípio da igualdade, né? Essa balança, né? Vamos dizer, numa equação. E até o próximo vídeo.